Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Meu nome é Wellington Vieira, sou professor de matemática e nessa aula nós vamos falar um pouquinho sobre os prismas. Essa aula é muito importante para você, aluno que está no segundo ano do ensino médio, precisa saber as questões que estão lá no seu plano de estudo doutorado, ou seja, lá no seu PET, volume de número 4, semana de número 3. E para essa nossa aula, nós teremos como eixo temático a geometria e medidas. O tema é a geometria métrica e de posição. Tópicos: prismas e cilindros, planificação de figuras tridimensionais, áreas laterais e totais de figuras tridimensionais, volumes de sólidos, conteúdos relacionados, sólidos geométricos, cubo, paralelepípedo e prismas. Acompanhe comigo essa aula na tela. Prisma. Então vamos à definição inicialmente, que diz o seguinte: é um sólido geométrico delimitado por faces planas, no qual as bases se situam em planos paralelos. Quanto à inclinação das arestas laterais, os prismas podem ser retos ou oblíquos. Vamos entender melhor isso, né, através desta ilustração aqui, ó. Então, observe. Vamos lá. Eu tenho um plano alfa. Esse plano alfa, vamos pegar então um plano beta paralelo a ele. Vamos então ter retas que furam ambos os planos, tá certo? E aí, nós vamos então pegar, a partir do plano alfa, nós temos então uma figura geométrica. Nesse caso aqui, nós temos um hexágono, não é isso? Uma figura de 6 lados. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Muito bem. Nesse caso, então, o que nós vamos pegar? Nós vamos pegar, a partir dessa nossa figura geométrica, nós vamos pegar pontos, ou por esses pontos, não é isso? Nós vamos fazer, então, retas que vão furar também o plano beta, assim como nós temos aí a reta R. Então, vamos fazer, olha só. Então, todos esses pontos aí, ó, eles estarão à mesma distância do plano alfa até o plano beta. E ao pegarmos, então, todos esses pontos aí a uma mesma distância, perceba que nós estamos formando um sólido geométrico. Esse sólido geométrico formado é um prisma, onde eu tenho que as bases, elas são paralelas, ok? E todos os pontos que eu pegar nesse sólido, eles terão a uma mesma distância. Muito bem. Nesse caso, então, podemos afirmar que o conjunto de todos esses segmentos é um sólido poliédrico, chamado de prisma. Muito bem. Avançando, quais são os elementos principais dos prismas? Ora, o prisma ele tem dois tipos de face. Nós temos a chamada base, que são os polígonos congruentes, e temos também as faces laterais, tá bom? Então, nós temos aqui ó, essas faces que são as bases, e temos essas outras faces que são as chamadas faces laterais. Nesse caso aqui, ó, essas faces laterais são paralelogramos, ok? E aí, podemos entender então que a superfície total do prisma é a união, é a soma, é a reunião da superfície lateral com as suas duas bases. Então, superfície total é a soma da superfície lateral mais as suas bases. Muito bem, ok. Avançando então, falando agora sobre os elementos principais do prisma, que são as arestas. E no caso das arestas, temos dois tipos. Temos chamada aresta da base, nesse caso aqui, ó, AB, A', B', BC, B', C', CD, C', D', DE, D', E', EF, E', F', AF, F'. Muito bem. E temos também as chamadas arestas laterais, tá? Então, essas aqui, ó, A' é uma aresta lateral, B', C' é outra, D', E', F'. Muito bem. Elementos principais do prisma. Nós temos aqui, ó. Aqui nós temos a altura, ok? Perceba que eu tenho a aresta aqui, ó, D' e tenho a altura H. A distância H entre as duas bases do prisma é a altura desse prisma, tá?
Nomenclatura dos prismas. Um prisma, ele é classificado pelo tipo de polígono que constitui as suas bases. Por exemplo, vamos pegar aqui, ó, um polígono cuja base é um triângulo. Que tipo de prisma é esse? É um prisma triangular. Se a base for um quadrilátero, que tipo de prisma é esse? É um prisma quadrangular. Se a base for um pentágono, é um prisma pentagonal. E se a base for um hexágono, é um prisma hexagonal. Ok? Muito bem. Então vamos avançar. E agora veja alguns desses prismas. Eu tenho então aqui o primeiro prisma e tenho aqui um segundo prisma, tá bom? Obviamente temos mais. Isso aqui é só exemplos para você compreender. Perceba que a base desse prisma aqui, ó, é uma base triangular. Por isso que nesse caso nós temos um prisma triangular. A base é um triângulo. No caso desse aqui, a base é um pentágono, não é isso? É um pentágono, é uma figura de 5 lados. Nesse caso, é um prisma pentagonal. Ok? Tranquilo? Então, avancemos e falando sobre a classificação dos prismas. O prisma ele pode ser classificado de duas formas. E nós vamos, então, olhar essa classificação pela posição das arestas laterais em relação ao plano da base. Então, vamos lá. Nós temos o chamado prisma reto, quando as arestas laterais são perpendiculares aos planos da base, e o prisma ele vai ser oblíquo quando as arestas laterais são oblíquas ao plano das bases. Então, vamos lá. Nos prismas retos, as arestas laterais são alturas e as faces laterais são retângulos. Então, vamos entender isso aqui melhor quando a gente pega, por exemplo, essa figura aqui, ó. Então, nós vemos aí que a altura tem o mesmo tamanho, não é isso? Mesma medida da aresta lateral. Então, nesse caso, nós temos um prisma triangular reto, tá? É um prisma triangular porque é um triângulo, beleza? A base é um triângulo. Essa outra figura aqui, ó, perceba que a altura, o valor da altura é o mesmo da aresta? Não, a aresta está inclinada, ó. Nesse caso, então, nós temos que o valor da aresta é maior do que a altura. Então, esse prisma pentagonal, ele não é reto, ele é um prisma pentagonal oblíquo. Ok, muito bem. Então, avancemos. Agora, se eu falo que um prisma ele é triangular, todo prisma triangular reto, cujas bases são polígonos regulares, é chamado de prisma regular. Então, aqui nós temos, ó, nesse caso aqui, um prisma regular porque todas as arestas, tá? Todo prisma reto cujas bases são polígonos regulares, é chamado de prisma regular. O prisma, ele é reto e o triângulo ABC, tá ok? O triângulo ABC, ele é equilátero. Um hexágono. Esse hexágono aqui, ó, ele é um prisma também. Ele é um prisma reto e a base ela é um hexágono regular. Por que é um hexágono regular? Porque todas as arestas possuem a mesma medida. E se todas as arestas possuem a mesma medida, nesse caso, nós temos um prisma hexagonal regular. Aqui nós temos um prisma triangular regular e aqui nós temos um prisma hexagonal regular, tá? Então, prisma triangular regular, prisma hexagonal regular. Então, avancemos. E agora, nós vamos falar sobre os prismas quadrangulares. É muito importante, tá? Todo prisma cujas bases são paralelogramos é chamado de paralelepípedo. Então, vamos lá. Olha só os exemplos aqui, ó. O exemplo para facilitar para você entender. Então, nesse caso aqui, nós temos um paralelepípedo, tá? Então, vamos lá, avançando. Agora, prismas quadrangulares se as bases de um paralelepípedo são retos. Paralelepípedo reto, melhor dizendo, são retângulos. Ele é chamado de paralelepípedo retângulo. Aqui, ó, nós temos uma cacheta, ó. E esse aqui é um paralelepípedo retângulo, ok? Muito bem. Agora, prismas quadrangulares. Se todas as arestas de um paralelepípedo retângulo são congruentes entre si, ele é chamado de cubo ou hexaedro regular. Então, agora eu não estou formando aqui mais por retângulos, não. Agora são quadrados, tá bom? Todas as arestas, ó, com a mesma medida. Então, nesse caso, nós temos a formação aqui é por quadrados. Nesse caso, então, nós temos um hexaedro regular. Também pode ser chamado de cubo. Muito bem. Avançando. Agora, nós já falamos sobre o prisma, sobre as definições, o que é um prisma regular, o que é um prisma reto, o que é um prisma oblíquo. Agora é hora de a gente falar sobre as áreas no prisma.
No caso das áreas no prisma, é importante você saber que existem, no caso aí, a área lateral, que é a AL, vamos chamar de AL, tá? Simbolizando a AL, que é a soma das áreas dos retângulos, tá? Dos retângulos aqui, ó, essas áreas laterais aqui, são as laterais. Mas nós temos também a chamada área da base, tá? A área da base seria, no caso, essas áreas aqui, ó. São as áreas base. Muito bem. E nós temos a área total. A área total é a soma da área lateral com a área da base. Então, basta fazer a soma entre esses valores aí. Então, podemos afirmar que a área total nada mais é do que a soma da área lateral mais 2 vezes a área da base. Por que 2 vezes a área da base, pessoal? Porque eu tenho a parte de cima e a parte de baixo, tá? Então, 2 vezes a área da base. A área lateral mais 2 vezes a área da base é a conhecida área total. Muito bem, avancemos. Agora, vamos falar um pouquinho sobre o hexaedro regular, que é o cubo. Então, estudando o cubo. O cubo é o mais simples dos prismas. Ele é um prisma quadrangular regular, cujas faces são quadrados congruentes. Por isso, qualquer de suas faces pode ser considerada como base. Então, nós temos aqui, ó, olha só as arestas aí, ó, aresta A, aresta A, aresta A. Então, todos os valores aí com medidas, todas as arestas com medidas iguais. A é a medida de cada uma das arestas. Ok. Agora, vamos falar um pouquinho sobre a diagonal, também é importante, tá? Diagonais do cubo. Nós temos a diagonal aqui, ó, da base, tá? Que aqui nós chamamos de D minúsculo. Nós temos também a diagonal do cubo, tá? A diagonal do cubo. Vai daqui até aqui. Nesse caso, então, perceba que eu posso calcular essa área aí, ó, ou posso calcular também, por assim dizer, né? Posso calcular a diagonal, se assim houver necessidade. E como que a gente faz para fazer esse cálculo da diagonal? Nós vamos utilizar a formulazinha de Pitágoras, não é isso? Que diz o quê? Que a hipotenusa ao quadrado igual a soma dos quadrados dos catetos. Lembrando que aqui nós temos um ângulo reto, um ângulo de 90 graus, como aqui também nós temos um ângulo reto, ó, um ângulo de 90 graus. Então, diagonal ao quadrado igual a ao quadrado, nesse caso, mais d ao quadrado. Muito bem. Agora, vamos pensar o seguinte. E essa diagonalzinha menor aqui, ó, que é o nosso d. Essa diagonal menor aqui, ó, d ao quadrado, vai ser igual a ao quadrado mais a ao quadrado. Então, a diagonal ao quadrado, que seria o nosso d minúsculo, vai ser a ao quadrado, aliás, a mais ao quadrado mais a ao quadrado, 2a ao quadrado. Então, 2a ao quadrado. Então, eu posso substituir. No lugar desse d minúsculo ao quadrado, posso escrever 2a ao quadrado. Nesse caso, então, perceba que a diagonal do cubo ao quadrado vai ser igual, que mesmo? A ao quadrado mais 2a ao quadrado, 3a ao quadrado. Finalizando, então, podemos dizer que a diagonal do cubo, tá? Vai ser a raiz quadrada de 3, ou seja, a aresta raiz quadrada de 3 é a diagonal do cubo. Bom, então, a diagonal do cubo, aresta raiz quadrada de 3. Por exemplo, se a diagonal do cubo for 2, quanto vai ser a diagonal? Se a aresta do cubo for 2, quanto vai ser a diagonal? Diagonal vai ser igual a aresta, que é 2 raiz quadrada de 3. Então, 2 raiz quadrada de 3, resposta final. Vamos supor, a aresta do cubo tem medida 7 centímetros. Qual que vai ser a diagonal do cubo? 7 raiz quadrada de 3. Fechou. Avancemos, então. E agora falar sobre a área da superfície total do cubo. E aí a gente precisa planificar o cubo, não é isso? Olha o cubo aí, ó. Vamos fazer a planificação dele, então? Lembrando que todos os lados medem A. Se eu quero calcular a área é A ao quadrado. Aqui também vai ser A ao quadrado, aqui também A ao quadrado, aqui da mesma forma, e aqui também da mesma forma, e aqui também da mesma forma. Nesse caso, então, perceba que a área aqui, ó, vai ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, não é isso? Então, a área total vai ser igual a 6 aresta ao quadrado, ok? 6 vezes o valor da aresta ao quadrado, eu acho a área da superfície total do cubo. E o volume? Volume do cubo. De uma maneira geral,
o volume de um cubo cuja aresta mede A vai ser através da seguinte fórmula, ó. Lembrar sempre, tá? O cálculo do volume é sempre o cálculo em 3 dimensões. Então, multiplica esse vezes esse, vezes esse. A vezes A vezes A. A vezes A vezes A, aresta vezes aresta vezes aresta, aresta ao cubo, tá? Aresta ao cubo, e aí eu acho o volume do cubo. Muito bem, show de bola! E agora, para finalizar, nós vamos falar sobre o estudo do paralelepípedo retângulo. O paralelepípedo retângulo é um prisma quadrangular. Suas faces são 2 a 2 congruentes. Então, nós temos aqui, ó, esse é o paralelepípedo, tá? Então, nós temos aqui, ó, esta aresta aqui que chamamos de A, essa aresta aqui que chamamos de C e esta aresta aqui que chamamos de B. A, B e C são as chamadas, então, dimensões do paralelepípedo. Lembrando, volume é o cálculo em 3 dimensões, tá? Então, nesse caso, então, suas 12 arestas são 4 a 4 congruentes. As medidas dessas arestas são as dimensões do paralelepípedo, tá? Então, vamos lá. Avançando. E o cálculo da diagonal do paralelepípedo. Professor, como é que eu faço? Primeiramente, está aqui, ó, A, B e C, como nós já vimos inicialmente. Nesse caso aqui, nós vamos pegar, então, essa diagonal aqui, ó, Dzinho. Como é que eu faço para calcular essa diagonalzinha mesmo? Lembrando que aqui nós temos um ângulo de 90 graus, ó, o ângulo retângulo. Diagonal vai ser igual a ao quadrado mais b ao quadrado. Muito bem. Agora, e se eu precisar, então, calcular a diagonal do cubo, ou do paralelepípedo, não é isso? A diagonal do paralelepípedo vai ser justamente essa região aqui, ó. E para calcular essa diagonal, o que nós vamos fazer? Diagonal ao quadrado, utilizando a formulazinha de Pitágoras, 90 graus. Diagonal ao quadrado igual a d ao quadrado mais c ao quadrado. Lembrando que, quem é esse d ao quadrado? D ao quadrado é a ao quadrado mais b ao quadrado. Então, a gente pode substituir aqui, não é isso? Pode fazer essa substituição. Fazendo essa substituição, vai ficar diagonal ao quadrado igual a ao quadrado mais b ao quadrado mais c ao quadrado. Para facilitar para você aí, não precisar mexer com um mundaréu de fórmulas, tá? Então, se pedir a diagonal do paralelepípedo, você vai pegar cada uma das dimensões ao quadrado e fazer a soma. Ok? E aí, então, nós teremos o seguinte, ó. Diagonal ao quadrado igual ao quadrado mais b ao quadrado mais c ao quadrado. Eu posso ter a diagonal, o valor do d sozinho. D sozinho vai ser a raiz quadrada de quem? A ao quadrado mais b ao quadrado mais c ao quadrado. Suponha que as dimensões aqui, ó, sejam 2, 3 e 4. 2, 3 e 4. Então, vamos lá. Nesse caso, então, se a gente quer calcular a diagonal, como que a gente faz? Diagonal vai ser igual a raiz quadrada de 2 ao quadrado, 4, mais 3 ao quadrado, 9, mais 4 ao quadrado, 16. E aí nós temos diagonal vai ser a raiz quadrada de 4 mais 9, 13. 13 mais 16, 29. Então, a diagonal, nesse caso, vai ser a raiz quadrada de 29. No caso aqui, tendo um prisma com dimensões. Um prisma, que é um paralelepípedo, né? Com dimensões 2, 3 e 4. A diagonal vai ser raiz quadrada de 29. Ok, tranquilo? Muito bem. Então, avancemos. E aí, falando sobre a área da superfície total do paralelepípedo. E agora? Queremos calcular a área total. Como que a gente faz? Área total, o que a gente vai fazer? Então, primeiramente, planificar para facilitar a sua visualização. Ok? Aqui, ó, A, B e C. Eu já coloquei direto aqui, ó, as áreas para ficar fácil você visualizar. Perceba que o AC apareceu 2 vezes, A vezes C. B vezes C apareceu 2 vezes. A vezes B, que são essas duas áreas aqui, ó. Essa área aqui, A vezes B, aqui também A vezes B, multiplicando essas duas dimensões. E aqui. E aí você percebe que a área total é 2 vezes AB, mais 2 vezes AC, mais 2 vezes BC. Colocando 2 aqui, que é fator comum em evidência, temos que a área total vai ser o dobro de A vezes B, mais A vezes C, mais B vezes C. Pegando aquele mesmo exemplo daquela hora, ó, 2, 3, 4. Nós temos que pedir a área total. O que eu vou fazer? O dobro de 2 vezes 3, 6, mais 2 vezes 4, 8, mais 3 vezes 4, 12. Nesse caso, então, a área total
vai ser igual 6 mais 8, 14, não é isso? 14 mais 12, 28. 28, aliás, 14 mais 12, 26. 26 vezes 2, 52. Então, 52, no caso aqui, se fosse centímetros quadrados, não é isso? No caso aí da área. Ok? Então, tá aí. Ou então, se você quiser multiplicar, também pode. 2 vezes 6, 12. Mais 2 vezes 8, 16. 4 vai dar 40, não é isso? Vai dar 40. 40 mais 12, 52. Agora sim, deu certinho. Beleza? Muito bem. Avancemos, então. Olha só. E falando do volume do paralelepípedo retângulo. De um modo geral, o volume de um paralelepípedo de dimensões A, B e C é dado por... Então, primeiramente, nós vamos calcular a área da base e depois multiplicar pela altura. É a forma de calcular o volume, não é isso? Nesse caso aqui, como a área da base é A vezes B, então a área vai ser A vezes B, ok? A vezes B, AB, vezes C, A, B e C. E nesse caso, então, volume é igual à área da base vezes a altura, como eu falei com você. E aí a gente pode escrever como sendo A vezes B vezes C. Ok? Tranquilo? Então isso aqui é tudo que a gente precisa saber para resolver quaisquer questões aí quando envolve prismas, tá bom? Prismas aí. Então vamos finalizar a nossa aula por aqui. Quero agradecer demais por você ter assistido, ok? Até aqui. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreva, ative o sininho das notificações. Assim você não vai perder nenhuma novidade que é postada aqui no nosso canal diariamente. Peço também que você possa tornar um parceiro do nosso canal. Como professor, primeiramente, deixe seu like, pois é muito importante para fortalecer o nosso trabalho. Segundo, compartilhe essa aula com todos os seus amigos, com todos os seus conhecidos. Assim o nosso canal vai poder ajudar o máximo possível de pessoas. Aqui abaixo nos comentários, me diga de qual cidade você me assiste. Assim eu posso mandar aquele salve para você nas nossas próximas correções. Aqui também nós temos na tela as minhas redes sociais, caso você queira seguir. E até uma próxima oportunidade, onde poderemos estar juntos novamente. Tchau, tchau e fui. Até a próxima.